Oi, meus queridos alunos, de novo aqui com vocês, o Wesley, para a gente falar um pouquinho sobre poder constituinte, né? Voltando aí, fechando o tema do poder constituinte. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões relevantes, né, sobre o estudo desse tema que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dessa semana, tá? Então eu pensei para vocês aqui um tipo de tema que nós chamamos, alguns doutrinadores chamam de dinâmica constitucional, né? Ou poder constituinte intertemporal, você pode chamar assim, né? Basicamente o que a gente vai ver nesse vídeo é exatamente o que acontece quando surge uma nova Constituição em relação à ordem jurídica antecedente. Então o principal foco da nossa abordagem aqui é o poder constituinte originário, mas é claro que algum reflexo também pode surgir quando a gente aprecia os efeitos do poder constituinte derivado. Tá? Veja, quando surge uma nova Constituição no contexto de um país, o país já existe, muitas vezes. Né? É claro, não quando estamos tratando da primeira Constituição do país. Né? Evidentemente que se o país se torna independente, né? Ele era uma colônia, se tornou independente, vai se organizar. Essa Constituição inicial, né, fruto do poder constituinte originário histórico, né, ela tem características, tem situações radicalmente distintas das que eu vou falar aqui. Né? Mas imagine e pense no Brasil ao longo da sua história. Né? Constituição de 1824, 1891 e as sucessivas. Né? Obviamente que a partir do momento em que foi necessária a criação de uma nova Constituição no contexto brasileiro, o Brasil já tinha uma série de leis, uma Constituição anterior, que regrava a vida dos seus cidadãos. A pergunta que a gente quer responder quando estuda a dinâmica constitucional é: o que acontece com a legislação anterior quando surge uma nova Constituição? E aí a gente vai ter alguns institutos, né, que precisam ser apreciados. Veja, evidente que se um país está andando, existem leis, regras, atos normativos que estão regendo de maneira tranquila, de maneira adequada à vida da sociedade, essas leis, esses atos normativos devem continuar prevalecendo. Né? Sob pena de que se pensar na criação de uma nova Constituição, determinando a necessidade da renovação de toda a ordem jurídica pré-existente, você teria, no mínimo, um vácuo normativo muito grande, e esse vácuo, esse período de ausência de normatização pode gerar consequências graves. Né? Então é óbvio que é necessário, até por uma questão de economia, um aproveitamento da ordem jurídica anterior naquilo em que ela é compatível com a nova Constituição. Veja, uma nova Constituição, ela recria o país do ponto de vista político-jurídico. Lembra, uma nova Constituição é fruto do poder constituinte originário, que tem liberdade, né? Não está apegado, não está preso à ordem jurídica anterior. Tudo bem que não se pode falar numa ausência de limites em caráter absoluto a esse poder constituinte originário. A ordem jurídica internacional, especialmente os direitos humanos, que estão relacionados às relações políticas locais, né? O que a população deseja e por que a população desejou uma nova Constituição, certamente há motivos ali que têm que ser respeitados pelos constituintes, sob pena do produto do trabalho dos constituintes não ser acolhido, não ser aceito e cumprido pela população. Enfim, não estamos falando mais disso. Estamos falando de que aquela ordem jurídica antecedente, que é incompatível com o novo texto, ela deixa de prevalecer. Então nós podemos dizer que uma Constituição revoga a ordem jurídica antecedente naquilo que é incompatível. Né? Então vamos citar um exemplo. O Código de Processo Penal previa uma modalidade de ação chamada processo judicialiforme, que era iniciada através de uma portaria de um juiz ou de uma portaria de um delegado de polícia. A Constituição de 1988 estabelece que a ação penal é exclusiva do Ministério Público. Só o Ministério Público pode iniciar uma ação penal. Veja, a Constituição, ao prever no artigo 129, ela o faz, né,
que a legitimidade para ação penal pública é do Ministério Público, revoga a previsão do Código de Processo Penal, que é de 1941, né? Então, à luz que foi editada, à luz da Constituição de 37, uma Constituição com características diferentes da de 88, obviamente, revoga então aquele preceito. Tá? Importante você lembrar que o fenômeno da revogação produz efeitos ex nunc. Cuidado, hein? Ex nunc, começa com N. Nunca retroativos. Quando se revoga dali para frente. A partir do momento que surgiu a Constituição, deixa de existir aquele instituto jurídico passado. Obviamente que os efeitos do instituto passado, né, alguns deles podem ser preservados, outros tantos não. Né? O exemplo que eu dei é de norma processual, a questão da dinâmica das normas processuais vai ser estudada num outro momento, mas serve para a gente já deixar claro para vocês isso. Né? Revogou, deixa de existir aquele tratamento normativo dali para frente. Tá? Veja, essa situação que eu acabei de falar com vocês aqui nem sempre teve, vamos dizer assim, uma aceitação tranquila na jurisprudência e na doutrina brasileira. Né? Foi inclusive objeto de tratamento perante o Supremo Tribunal Federal essa lógica, que já se cogitou na ideia de inconstitucionalidade superveniente. O que seria isso? A norma nasceu constitucional à luz do texto constitucional da época, que estava em vigor na época em que essa norma foi editada, esse dispositivo de norma foi editado, e se tornou inconstitucional quando houve uma mudança na Constituição, uma mudança, nesse caso, uma criação de uma nova Constituição. Esse tipo de raciocínio não funcionou, não foi aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então nós podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal não adota a lógica da chamada inconstitucionalidade superveniente. A questão de distinguir o que é revogação de inconstitucionalidade superveniente, ela não é puramente acadêmica, ela traz efeitos. Veja, que, primeiro, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, vocês aprenderão isso mais à frente, né, com mais profundidade, pode ser feita através de um processo de controle de constitucionalidade difuso, que é exercido por todo juiz num processo específico, onde se questiona, né, os efeitos de uma norma inconstitucional e, portanto, tem como um incidente, como questão incidental, né, uma questão, para facilitar para os alunos do terceiro período, uma questão acessória, né, ao tema que está sendo discutido ali, se aquela norma que determinou um certo comportamento era válida ou não à luz da Constituição. Então, não é um ponto central discutido no processo, isso que a gente chama de controle difuso, né? Ele é exercido por qualquer juiz, de qualquer instância, né? E se dá em caráter incidente. E há também no nosso sistema jurídico uma forma de controle de constitucionalidade que nós chamamos de controle concentrado, que é exercido por via de ação, né? Ou seja, um processo específico que é movido perante o Supremo Tribunal Federal, quando nós estamos tratando de controle de constitucionalidade que toma por base a Constituição da República. As chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou puramente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. São essas 4 vias aí, né? Nós chamamos de controle concentrado, por via de ações. Controle difuso acaba chegando, obviamente, ao Supremo Tribunal Federal, mas não por uma ação, e sim por um recurso que nós chamamos de recurso extraordinário. Independentemente dessa via, né, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de lei federal, ou de ato normativo federal, ele precisa contar com a maioria dos seus membros, ou de um órgão especial que determinados tribunais com uma grande quantidade de membros pode ter. Então essa cláusula de reserva, de plenário, é o nome que se dá a esse tipo de estratégia, ele é exigida para a declaração de inconstitucionalidade. Mas não é exigida quando um tribunal aprecia uma norma passada à luz da Constituição atual e declara que a norma passada foi revogada. Então é uma questão prática que nos permite ver a importância dessa distinção entre o que é uma revogação, o que seria, repito, não é admitida na nossa jurisprudência, a chamada inconstitucionalidade superveniente. Tá?
Então tem essa questão da cláusula de reserva de plenário que é importante. Também tem a questão dos efeitos, que eu acabava de mencionar. Veja, a revogação opera efeitos ex nunc, mas a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos, ou pelo menos deve operar efeitos ex tunc, ou seja, efeitos desde a origem. Se eu digo que uma norma ou um dispositivo de norma, uma lei, por exemplo, é inconstitucional, eu estou dizendo que ela nasceu com um vício tão grave que ela não poderia ter produzido efeito nenhum. A gente usa a expressão em direito, chama ab ovo, né? Quer dizer, desde a origem, ela nasceu doente, é como se fosse um natimorto, né? Então veja, se eu declaro a inconstitucionalidade, pelo menos do ponto de vista teórico, aquele dispositivo de norma não poderia ter exercido ou gerado efeito algum, porque o vício da inconstitucionalidade é um vício gravíssimo, né? Então tem também essa distinção. É melhor de fato mencionar ou aceitar a tese da revogação que eu estou explicando para vocês aqui, né? Porque veja, e os processos, os fatos da vida, as relações que foram regidas pela norma que foi editada validamente, obediente às constituições passadas. Se nós fôssemos declarar inconstitucional, teríamos que pensar sobre esses efeitos. Então, de fato, me parece que a tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal é a tese mais adequada, a tese da revogação. Tá? E poderíamos dizer aí que é uma revogação por uma norma hierarquicamente superior e, obviamente, mais recente. Por mais de um critério, a gente poderia dizer na prevalência do texto constitucional em detrimento dos textos anteriores. Tá? Detalhe importante aqui, a revogação acontece em relação às normas ou pontos das normas que são incompatíveis com o novo texto constitucional. Então uma Constituição pode abrogar uma norma passada, pode derrogar uma norma passada, né? Agora veja, a Constituição anterior, aquela que foi substituída, nada dela se aproveita quando se cria uma nova Constituição. Tá? Então, lembra, as Constituições passadas, a última delas de 1967, foram revogadas em toto, quer dizer, na sua totalidade, pelo texto constitucional de 1988. Não é aceito no nosso sistema o instituto chamado desconstitucionalização. O que seria a desconstitucionalização? Seria eu tratar como norma de caráter inferior, por exemplo, no mesmo nível das leis ordinárias, uma norma que estava prevista na Constituição de 1967 e que não foi objeto de tratamento específico na Constituição de 1988. Então isso não é possível. A não ser, obviamente, que o Constituinte de 88 tenha dito expressamente isso. Tá? Então, houve, de fato, não posso negar essa informação a vocês, e o exemplo disso está no artigo 34 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que eu já ensinei como vocês localizam, né? Uma referência a uma parte da Constituição de 67, /69, né? Porque teve a emenda constitucional de 69, que continuou vigorando na vigência da Constituição de 88 até que fosse feito o implemento, né, da normatização necessária ao cumprimento dos comandos da Constituição de 88. Né? Então, assim, por uma questão de transição, para não gerar o vácuo normativo, é possível que os constituintes, ou seja, que o poder constituinte originário estabeleça, que continue em vigor algum texto, alguma norma da Constituição passada. Mas no silêncio da Constituição atual, ou seja, no silêncio do constituinte originário, não se pode atribuir validade às normas que estavam previstas na Constituição passada, porque essas normas são consideradas como revogadas in toto pela Constituição atual. Beleza? Então falamos da ideia de revogação, falamos da ideia que não prevalece no nosso sistema de inconstitucionalidade superveniente, falamos agora do que seria a desconstitucionalização. Tem mais um tópico, né, que é o tópico da recepção. Veja, atribui-se o nome de recepção ao fenômeno pelo qual
as normas antecedentes à Constituição que eu tomo como referência são acolhidas por essa mesma Constituição. É o que aconteceu com o Código Penal, é o que aconteceu com o Código de Processo Civil de 73, enquanto ele existiu, é o que aconteceu com o Código Civil de 1916, enquanto ele existiu, né? Todos foram recepcionados pela Constituição de 88 naquilo, obviamente, que era compatível com o novo texto. Então aqui é mais simples, né? É só lembrar que o nome se trata de recepção. Tá? Veja que a recepção ela existe exatamente para fazer com que não haja solução de continuidade na ordem jurídica de um país, na vida do país. Né? Claro, gerando uma economia de esforços enorme. Né? Então é de todo bem-vindo esse instituto. Tá ok? Bom, falamos aí de recepção. Aqui estou conferindo aqui as minhas anotações para não deixar fugir nada aí de vocês, né? Vamos polemizar um pouco, vamos trabalhar um pouquinho essa ideia aí de recepção, né? Veja, quando eu falo que a Constituição atual acolheu as normas passadas, ou naquilo que não há incompatibilidade, nós estamos falando dos aspectos conteudísticos ou materiais das normas passadas, né? Mas é possível que a Constituição atual dê um nome, atribua um processo legislativo, um processo de gênese, até mesmo competência diversa para tratar de certos assuntos em relação às constituições passadas, ou à Constituição passada, à Constituição superada. Em outras palavras, vamos imaginar que a Constituição atual estabeleça que tratar sobre direito penal é de competência privativa da União, mas a Constituição revogada dizia que era competência concorrente dos Estados-membros e da União tratar sobre direito penal. Como é que funciona? Suponha que o Estado-membro tem um Código Penal. Esse Código Penal continua a prevalecer? Não. Né? Se na Constituição passada atribuía competência a entes menos complexos, né, que cuidam de interesses locais ou regionais, um certo tratamento jurídico, e a Constituição atual atribui esse tratamento ao ente que cuida do interesse nacional, a norma que foi produzida pelo ente local ou ente regional não tem valor, ou seja, não é recepcionada. Tá? Quando se muda a competência de um ente, estado ou município para a União, a norma estadual municipal que estava em vigor é considerada revogada. E aí a União vai ter lá a oportunidade de criar o seu Código Penal, né, caso ele já não exista. Né? Um exemplo hipotético, obviamente, né, porque já existia o Código Penal fruto de legislação federal no nosso sistema quando a Constituição de 88 foi editada. Isso é até óbvio, mas é bom deixar claro. Tá? E se fosse o contrário? Por exemplo, a Constituição de 67/69 atribuísse a competência à União legislar sobre um determinado assunto, e a Constituição de 88 atribui a competência aos Estados-membros legislar sobre esse assunto. Como é que ficaria? A lei federal poderia continuar operando enquanto os Estados não exercessem essa competência? Sim. A resposta aí é positiva. Né? Porque, veja, evitaria esse raciocínio que houvesse um vácuo normativo enquanto os Estados não criassem consenso político para poder regular a matéria. Tá? Então, se era lei federal e passou a ser lei estadual, se era competência da União, passou a ser competência do Estado, a norma federal prevalece até que a norma estadual seja editada. Se era competência dos Estados, passou a ser competência federal, a norma estadual não prevalece. Aí existe o vácuo normativo, a União tem que correr lá e produzir os dispositivos normativos para evitar que a população fique sem segurança, né? Que não haja segurança aí nas relações. Tá ok? Então é uma questão interessante, né? Outra questão interessante sobre o fenômeno da recepção. Como eu disse, o fenômeno da recepção envolve a análise de conteúdo. A forma com a qual a norma vinha à tona na vigência da Constituição passada, ela é indiferente quando a gente observa a Constituição atual. Tentando, de novo, dar um exemplo para que vocês possam entender. Imagine que
normas penais pudessem ser e podiam ser objeto de um decreto legislativo, de um decreto-lei, na vigência da Constituição que estava lá operando seus efeitos quando o Código foi criado. Então nós tínhamos lá, no passado, o decreto-lei. Agora, normas penais, para serem criadas, precisam ser criadas segundo o modelo das leis ordinárias. Então, se no passado podia ser um decreto-lei, hoje só pode ser lei ordinária. Como é que fica? O fato de ter uma nova espécie normativa tratando sobre aquele tema traz alguma repercussão em relação à espécie normativa passada? Não traz. A gente diz assim, o conteúdo previsto nas espécies normativas passadas são recepcionados no mesmo sistema ou na mesma condição atribuída pela Constituição atual. Ou seja, com a mesma característica, né, com status, essa é a boa expressão para falar, que é atribuído pela Constituição atual. Então, se antes era um decreto-lei, o conteúdo de direito penal foi recepcionado pela Constituição de 88 com característica ou com status de lei ordinária. Tá? Então, a espécie normativa passada é indiferente, recebe-se como se fosse a espécie normativa atual. Tá? Bom, então são esses os aspectos que eu queria tratar com vocês aí sobre a ideia de recepção. Vamos para o último tópico que eu vou tratar nesse vídeo, que envolve a questão da repristinação. O que é repristinação? Repristinar significa reviver. Suponha, você tem a norma A e vem a norma B revogando a norma A. Então a norma A deixa de existir, passa a funcionar a norma B. Surge uma norma C revogando a norma B. Como é que faz? A norma A volta a viger? Não. Isso não funciona no nosso sistema. Isso também prevalece, a lógica da proibição de repristinação também prevalece quando a gente está falando de dinâmica constitucional. Tá? Então aí não tem uma mudança naquilo que vocês já aprenderam em outros sistemas, não. Tá? Agora, evidentemente, que se por uma questão de economia não é a melhor técnica, o poder constituinte originário, os membros da Assembleia Nacional Constituinte resolverem expressamente no texto da Constituição afirmarem que uma norma que havia sido revogada volta a viger, pode fazer isso. De novo, o poder constituinte originário, do ponto de vista jurídico, não encontra limites. Se ele disser expressamente, a repristinação vai acontecer. Aqui a gente lembra, se não houver nada sendo dito, não ocorre a repristinação. É necessário uma menção expressa, tá bom? Então esse vídeo fecha aqui. Ainda tem mais um tópico para falar sobre dinâmica constitucional, né? E esse tópico eu falo no próximo vídeo, porque esse aqui lá vai ficando muito longo. Vocês amadurecem esse estudo, depois passem para o próximo vídeo, tá? Obrigado de novo, né? Saúde para vocês todos. Um abraço aí.